caros amigos, meio século depois da tomada de posse do governo de transição de Cabo Verde, tem algum sentido assinalar a efeméride, na medida em que ela representou a objetiva concretização de um processo longo e complexo que terminaria na independência nacional de Cabo Verde, no quadro do fim da ditadura em Portugal. Até esse momento, na sequência da confrontação entre a potência colonial e o movimento independentista protagonizado pelo PAIGC, tinha-se assistido a uma série de entendimentos, acordos e compromissos que, no que se refere a Cabo Verde, ainda não se tinham traduzido em significativas ações concretas. Essa transição era crucial, uma vez que se sabe que, em relação à Guiné-Bissau, não restavam no seio das autoridades portuguesas dúvidas de que a independência era irreversível. No concernente a Cabo Verde, as reticências eram muito concretas. Havia argumentos que se baseavam na inviabilidade de Cabo Verde como país independente. Outros que contrariavam a perspectiva da unidade com a Guiné-Bissau e, fundamentalmente, os que expressam ou implicitamente advogavam que o país era essencial para a NATO. Se levarmos em conta que, na ocasião, não obstante a hegemonia do movimento das Forças Armadas, nascido no teatro de guerra da Guiné-Bissau, não existia unanimidade no seu seio, e que movimentos internos procuravam conduzir o processo em direções opostas, podemos aquilatar da importância de que se revestia para Cabo Verde a concretização em termos institucionais e políticos de um compromisso que era uma autêntica antecâmara para a independência nacional e, simultaneamente, um indicador do modo como as relações entre as diferentes correntes existentes nas Forças Armadas portuguesas iriam evoluir. A missão essencial do governo de transição era a criação de condições para que, a 5 de julho de 1975, como acordado entre os principais protagonistas, Cabo Verde ascendesse à independência. Para tal era necessário manter o normal funcionamento dos serviços e da sociedade, assegurar a tranquilidade pública num ambiente de grande efervescência política e social e adotar os procedimentos que garantiriam a eleição de uma Assembleia Constituinte da qual emergeriam os órgãos que assumiriam o poder de Estado e que elaboraria uma Constituição. Não obstante alguns sobressaltos decorrentes da evolução do processo em Portugal e em Cabo Verde, os objetivos preconizados foram alcançados. Foram criadas as condições que permitiriam a eleição de uma Assembleia com poderes constituintes. O teste aos compromissos assumidos entre os protagonistas principais foi positivo no concernente à independência nacional. A 5 de julho de 1975, Cabo Verde ascendia à independência. Outros aspectos, como a elaboração de uma Constituição, foram adiados. Em termos pessoais, 50 anos depois, não posso deixar de recordar que lidar com o convocatória para assumir um cargo no governo de transição teve um efeito de um terremoto emocional que possivelmente me imunizou, ao menos parcialmente, contra situações semelhantes. Até aquele momento, finais de dezembro de 1974, e durante os meus 26 anos de vida, e não obstante a sua omnipresença, a minha relação com o Estado era algo abstrato. Vivi, desde o nascimento, as consequências das políticas do Estado colonial fascista, que praticamente vivi desde o nascimento as consequências
das políticas do Estado colonial fascista em praticamente todos os aspectos da minha vida. Mas quando pude debruçar-me sobre a natureza dessa entidade, a relação era necessariamente abstrata. Conhecia a sua natureza, a sua origem, o seu papel nas relações entre interesses antagónicos, a sua relação com as diferentes classes sociais e por aí afora. No caso colonial, o Estado estava de um lado e eu de outro. Era muito claro o lugar de cada um, o que implicava que não podia haver a possibilidade de conciliação. Mas passar dessa situação de estudo, de análise, para outra na qual tinha de assumir funções de Estado, ainda que transitórias e por uma boa causa, era uma situação que nunca imaginaram. O impacto foi muito intenso. As implicações foram psicológicas e mesmo físicas. Vim à praia com a firme determinação de convencer os que tinham poder de decisão que essa não era a mais correta. Não fui bem-sucedido e tive de assumir o cargo. Ainda hoje revivo a estranha sensação dos primeiros dias no amplo gabinete do Centro de Estudos, atual Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, rodeado de pastas e processos a escrever. Os determino, os defiro, os solicito parecer. As primeiras audiências tinham um sabor a representação. Eu representava, porque, na verdade, subjetivamente, não assumia a função. A sensação que tinha era que, quando as pessoas saíam da sala, desatavam a rir, enquanto eu respirava fundo e fumava mais um cigarro. Durante muito tempo, não me reconhecia nesse papel. Quando me chamavam Sr. Ministro, ou Camarada Ministro, eu ficava isto e tinha a sensação de estarem a gozar comigo. Com o tempo, a situação foi-se normalizando. Em termos práticos, não tive problemas de maior, até porque fui muito bem assessorado por dois conhecedores dos meandros da educação, que foram os saudosos João Quirino Spencer e Augusto Costa. Politicamente, em termos estritamente educativos, não houve problemas de maior, porque o tempo foi relativamente curto, não se procedeu a grandes alterações no sistema, a população estava, de facto, apesar das dificuldades e da miséria tão bem descrita por Carlos Reis, ela estava inebriada com a perspectiva da independência e a minha intuição política atuou quando necessário. No que se refere ao funcionamento do Conselho de Ministros do Governo de Transição, considero que não se registaram dificuldades inultrapassáveis. O espírito de colaboração era muito grande e a parte cabo-verdiana, por diversas vezes, contou com o apoio e o voto de um dos ministros portugueses, o da Administração Interna, se não estou em erro. Excelentíssimo Senhor Presidente, foi com muito agrado que aceitei o convite para participar deste evento e ser homenageado por ocasião desta efeméride. Destaca ainda o facto de, com este gesto, pretender contribuir para a criação de um clima propício ao debate livre e construtivo sobre os importantes problemas da nossa história recente e sobre os grandes desafios que a todos atormentam. Os meus sinceros agradecimentos. Mas devo dizer que eu considero que esta cerimónia, por meu intermédio, homenageia também dezenas de cabo-verdianos que, ao longo de anos, no centro do poder colonial fascista, Portugal, manteve bem viva a chama da luta pela independência nacional e pela justiça social. Há 50 anos, esses jovens estudantes, na maior parte, consideraram a minha nomeação para integrar o governo de transição o reconhecimento da sua abnegação, da sua entrega à causa da independência, da luta para a construção da utopia de um mundo justo e fraterno. Muitos adiaram projetos pessoais, mesmo sem imaginar quando seriam retomados, como os casos dos que aceitaram interromper estudos universitários porque se considerava que era mais útil
eram mais úteis na luta clandestina ou depois da luta aberta em Cabo Verde do que em Portugal. Sabia-se que a independência era uma inevitabilidade histórica, mas ninguém tinha dúvida a esse respeito. Mas quanto à data de sua realização, não se ousava vaticinar qualquer hipótese. Isso não impediu que projetos pessoais fossem suspensos ou mesmo adiados. Houve gente que cometeu a ousadia de sair de Portugal para fazer formação militar e regressar para realizar ações em Cabo Verde quando fosse necessário. Redes clandestinas de partidos de esquerda que participavam da fuga de militantes de Portugal tiveram participação de muitos desses militantes. Houve quem teve de fugir de Portugal por causa dessa atividade e regressar apenas após o 25 de abril. Alguns arriscaram-se a viajar para o estrangeiro ou para Cabo Verde, carregados de documentos políticos altamente comprometedores, se fossem apreendidos pela polícia política. Houve gente presa em Portugal por tentar desertar do exército português para ir para a guerrilha na Guiné. Muitos, para além das obrigações de estudantes, embrenhavam-se nas barracas dos trabalhadores cabo-verdianos para mobilizá-los para a independência e contra a exploração. Quase todos aprenderam a se solidarizar com todos os antifascistas, anticolonialistas e com os que são contra a exploração, ampliando o seu horizonte muito para além dos marcos nacionais. Perante ameaças e riscos de traição, a reação foi sempre de dignidade e verticalidade. Naturalmente que não estou a falar de um exército de santos, mas de homens e mulheres que, num certo contexto, tiveram a sua conduta balizada por determinados valores e princípios, seguindo depois cada um o seu destino em direções nem sempre convergentes e, por vezes, até opostas. Se há 50 anos, de certa forma, sentiram-se implicados na minha nomeação para o governo de transição, considerei adequado e justo relembrá-los no dia de hoje. Alguns já não estão entre nós, como os saudosos Carlos Vitorino Dantas Muniz, Zé Polampa ou Zé Muniz, ou Helena Lopes de Silva, Helena Pancholita, mas felizmente muitos continuam bem vivos e contribuindo como podem para que as utopias não feneçam, particularmente no mundo em que os arautos da barbárie parecem ganhar força por todo o lado. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente da República, pelo reconhecimento e pela oportunidade que me foi dada de revisitar esse período da nossa história e incluir a trajetória desses cabo-verdianos envolvidos na luta pela independência, uma vez que muito provavelmente, no próximo cinquentenário não deverei estar por estes lados. Desejo-lhe à sua excelentíssima família e a todos os presentes um feliz 2025. Muito obrigado.